Leituras do livro da Bíblia. Dando um segmento às leituras do livro da Bíblia, encerraremos hoje o livro de sabedoria no capítulo 19 e daremos início às leituras do livro da Bíblia no livro de Eclesiástico, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Escutemo-nos e lemos juntos neste exato momento. Sabedoria 19. Quanto aos ímpios, inexorável foi a ira que os perseguiu até o fim, porque Deus previa o que eles haveriam de fazer. Isto é, depois de terem deixado partir, os justos, instando mesmo que fossem embora, mudariam de opinião e os perseguiriam. Na verdade, eles estavam ainda enlutados, e gemiam ainda sobre a tumba de seus mortos, quando loucamente tomaram outra resolução e perseguiram, como a fugitivos, aqueles aos quais tinham rogado que partissem. Um merecido destino os impelia a esse proceder extremo, e os atirava no ouvido dos acontecimentos passados, para que sofressem, em meio a tormentos, um castigo completo. E fossem feridos de uma morte insólita, enquanto o vosso povo tentava uma extraordinária passagem. É que toda a criação, obedecendo às vossas ordens, foi remodelada em sua natureza, para que vossos filhos fossem conservados ilesos. Foi vista uma nuvem cobrir o acampamento, e a terra seca surgir do que tinha sido água, um caminho viável formar-se no Mar Vermelho, e um campo verdejante emergir das ondas impetuosas. Por aí passou toda ela, a nação dos que vossa mão protegia, e que viram singulares prodígios. Iam como cavalos conduzidos à pastagem, e saltavam como cordeiros, glorificando-vos a vós, Senhor, seu libertador. Porque eles se lembravam ainda do que tinha acontecido na terra estrangeira, como a terra, contrariando a geração dos vivos, tinha produzido moscas, e como o rio, em lugar de peixes, tinha lançado fora uma multidão de rãs. Mais tarde, viram ainda nascer uma nova espécie de pássaros, quando, premidos pela cobiça, pediram manjares delicados, porquanto, para satisfazê-los, codornizes subiram do mar. Os castigos não surpreenderam os pecadores, sem que fossem antes advertidos pela violência dos raios. Suportavam justamente o castigo de sua própria maldade, porque tinham mostrado excessivo ódio pelo estrangeiro. Houve muitos que não quiseram receber hóspedes desconhecidos, mas estes reduziram à escravidão hóspedes que tinham sido benfeitores. E isso não é tudo. Mas estes, a princípio, receberam bem seus hóspedes, e concederam-lhes a participação em seus direitos, em seguida, eles os encheram de males. Do mesmo modo, foram feridos de cegueira, como aqueles homens, às portas do justo, quando, envolvidos por uma profunda escuridão, procuravam, cada um de seu lado, o caminho para suas casas. Assim, os elementos mudavam suas propriedades entre si, como na harpa os sons mudam de ritmo, conservando a mesma tonalidade, é o que se pode verificar perfeitamente quando se consideram esses acontecimentos. Os seres terrestres tornavam-se aquáticos, os que nadam passavam à terra. O fogo era mais violento debaixo da chuva, e a água esquecia a propriedade que tem de extingui-lo. Além disso, as chamas não ofendiam as carnes dos frágeis animais que as atravessavam, e não liquefaziam esse alimento celeste, semelhante ao gelo e inteiramente capaz de se derreter. É que em tudo, Senhor, engrandecestes e glorificastes vosso povo, e não vos dedinhastes de assisti-lo em todo o tempo e em todo o lugar. Eclesiástico 1. Toda a sabedoria vem do Senhor Deus, ela sempre esteve com ele, ela existe antes de todos os séculos. Quem pode contar os grãos de areia do mar, as gotas de chuva, os dias do tempo? Quem pode medir a altura do céu, a extensão da terra, a profundidade do abismo? Quem pode penetrar a sabedoria divina, anterior a tudo? A sabedoria foi criada antes de todas as coisas, a inteligência prudente existe antes dos séculos. O Verbo de Deus nos céus é fonte de sabedoria,
seus caminhos são os mandamentos eternos. A quem foi revelada a raiz da sabedoria? Quem pode discernir os seus artifícios? A quem foi mostrada e revelada a ciência da sabedoria? Quem pode compreender a multiplicidade de seus caminhos? Somente o Altíssimo, Criador onipotente, Rei poderoso e infinitamente temível, Deus dominador, sentado no seu trono. Foi Ele quem a criou no Espírito Santo, quem a viu, numerada e medida. Ele a espargiu em todas as suas obras, sobre toda a carne, à medida que a repartiu, e deu-a àqueles que a amavam. O temor do Senhor é uma glória, um motivo de glória, uma fonte de alegria, uma coroa de regozijo. O temor do Senhor alegra o coração, ele nos dá alegria, regozijo e longa vida. Quem teme o Senhor sentir-se-á bem no instante derradeiro, no dia da morte será abençoado. O amor de Deus é uma sabedoria digna de ser honrada. Aqueles a quem ela se mostra, amam-na logo que a veem, logo que reconhecem os prodígios que realiza. O temor do Senhor é o início da sabedoria. Ela foi criada com os homens fiéis no seio de sua mãe, ela caminha com as mulheres de Escol, vemo-la na companhia dos justos e dos fiéis. O temor ao Senhor é a religião da ciência. Essa religião guarda e santifica o coração. Aquele que teme ao Senhor achar-se-á confortado, no dia da morte será abençoado. O temor ao Senhor é a plenitude da sabedoria, a plenitude de seus frutos, para aquele que a possui. Ela enche toda a sua casa com os bens que produz, e seus celeiros com seus tesouros. O temor do Senhor é a coroa da sabedoria, dá uma plenitude de paz e de frutos de salvação. Ele a viu e numerou-a. A sabedoria distribui a ciência e a prudente inteligência. O temor do Senhor é a raiz da sabedoria, seus ramos são de longa duração. A inteligência e a religião da ciência se acham nos tesouros da sabedoria, mas a sabedoria é abominada pelos pecadores. O temor ao Senhor expulsa o pecado. Pois aquele que não tem esse temor não poderá tornar-se justo, a violência de sua paixão causará sua ruína. O homem paciente esperará até um determinado tempo, após o qual a alegria lhe será restituída. O homem de bom senso guarda suas palavras. O sentido da instrução está encerrado nos celeiros da sabedoria. Mas o culto de Deus é abominado pelo pecador. Meu filho, tu que desejas ardentemente a sabedoria, sê justo e Deus te concederá. Pois o temor do Senhor é sabedoria e instrução, e o que lhe é agradável é fidelidade e doçura. Não sejas rebelde ao temor do Senhor, não vás a ele com um coração fingido. Não sejas hipócrita diante dos homens, e que teus lábios não sejam motivo de queda. Vela sobre eles para que não caias, e não atraias sobre tua alma a desonra. E para que Deus, revelando teus segredos, não te destrua no meio da assembleia. Por te teres aproximado do Senhor sorrateiramente, com o coração cheio de astúcia e engano. Eclesiástico 2. Meu filho, se entrares para o serviço de Deus, permanece firme na justiça e no temor, e prepara a tua alma para a aprovação. Humilha teu coração, espera com paciência, dá ouvidos e acolhe as palavras de sabedoria. Sofre as demoras de Deus. Aceita tudo o que te acontecer, na dor, permanece firme. Pois é pelo fogo que se experimentam o ouro e a prata, e os homens agradáveis a Deus, pelo cadinho da humilhação. Põe tua confiança em Deus e Ele te salvará. Vós, que temeis o Senhor, esperai em sua misericórdia, não vos afasteis dele, para que não caiais. Vós, que temeis o Senhor, tende confiança nele, a fim de que não se desvaneça a vossa recompensa. Vós, que temeis o Senhor, esperai nele. Vós, que temeis o Senhor,
amai-o, e vossos corações se encherão de luz. Considerai, meus filhos, as gerações humanas. Sabei que nenhum daqueles que confiavam no Senhor foi confundido. Pois quem foi abandonado após ter perseverado em seus mandamentos? Quem é aquele cuja oração foi desprezada? Pois Deus é cheio de bondade e de misericórdia, Ele perdoa os pecados no dia da aflição, Ele é o protetor de todos os que verdadeiramente o procuram. Ai do coração fingido, dos lábios perversos, das mãos malfazejas, do pecador que leva na terra uma vida de duplicidade. Ai dos corações tímidos que não confiam em Deus, e que Deus, por essa razão, não protege. Ai daqueles que perderam a paciência, que saíram do caminho reto, e se transviaram nos maus caminhos. Que farão eles quando o Senhor começar o exame? Aqueles que temem ao Senhor não são incrédulos à sua palavra, e os que o amam permanecem em sua vereda. Aqueles que temem ao Senhor procuram agradar-lhe, aqueles que o amam satisfazem-se na sua lei. Aqueles que temem ao Senhor preparam o coração, santificando suas almas na presença dele. Aqueles que temem ao Senhor guardam os seus mandamentos, têm paciência até que ele lance os olhos sobre eles. Dizendo, se não fizermos penitência, cairemos nas mãos do Senhor, e não nas mãos dos homens. Pois a misericórdia dele está na medida de sua grandeza. Eclesiástico 3. Os filhos da sabedoria formam a assembleia dos justos, e o novo que compõe é, todo ele, obediência e amor. Ouvi, meus filhos, os conselhos de vosso pai, segui-os de tal modo que sejais salvos. Pois Deus quis honrar os pais pelos filhos, e cuidadosamente fortaleceu a autoridade da mãe sobre eles. Aquele que ama a Deus o roga pelos seus pecados, acautela-se para não cometê-los no porvir, ele é ouvido em sua prece cotidiana. Quem honra sua mãe é semelhante àquele que acumula um tesouro. Quem honra seu pai achará alegria em seus filhos, será ouvido no dia da oração. Quem honra seu pai gozará de vida longa. Quem teme ao Senhor honra pai e mãe, servirá àqueles que lhe deram a vida como a seus senhores. Honra teu pai por teus atos, tuas palavras, tua paciência. A fim de que ele te dê sua bênção, e que esta permaneça em ti até o teu último dia. A bênção paterna fortalece a casa de seus filhos, a maldição de uma mãe a arrasa até os alicerces. Não te glores do que desonra teu pai, pois a vergonha dele não poderia ser glória para ti. Pois um homem adquire glória com a honra de seu pai, e um pai sem honra é a vergonha do filho. Meu filho, ajuda a velhice de teu pai, não o desgostes durante a sua vida. Se seu espírito desfalecer, ser indulgente, não o desprezes porque te sentes forte, pois tua caridade para com teu pai não será esquecida. E, por teres suportado os defeitos de tua mãe, ser-te-á dada uma recompensa. Tua casa tornar-se-á próspera na justiça, lembrar-se-ão de ti no dia da aflição, e teus pecados dissolver-se-ão como o gelo ao sol forte. Como é infame aquele que abandona seu pai, como é amaldiçoado por Deus aquele que irrita sua mãe. Meu filho, fez o que fazes com doçura, e mais do que a estima dos homens, ganharás o afeto deles. Quanto mais fores elevado, mais te humilharás em tudo, e perante Deus acharás misericórdia. Porque só a Deus pertence a onipotência, e é pelos humildes que ele é, verdadeiramente, honrado. Não procures o que é elevado demais para ti. Pois não é preciso que vejas com teus olhos os seus segredos. Acáutela-te de uma busca exagerada de coisas inúteis, e de uma curiosidade excessiva nas numerosas obras de Deus. Pois a ti foram reveladas muitas coisas, que ultrapassam o alcance do espírito humano. Muitos foram enganados pelas próprias opiniões, seu sentido os reteve na vaidade. O coração empedernido acabará por ser infeliz,
quem ama o perigo nele perecerá. O coração de caminhos tortuosos não triunfará, e a alma corrompida neles achará ocasião de queda. O coração perverso ficará acabrunhado de tristeza, e o pecador ajuntará pecado sobre pecado. Não há nenhuma cura para a assembleia dos soberbos, pois, sem que o saibam, o caule do pecado se enraiza neles. O coração do sábio se manifesta pela sua sabedoria. O coração sábio e inteligente abstém-se do pecado, ele triunfará nas obras de justiça. A água apaga o fogo ardente, a esmola enfrenta o pecado. Deus olha para aquele que pratica a misericórdia. Amanhã, dando continuidade às leituras da Bíblia, no livro de Eclesiástico, nos capítulos 4, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Paz e bênçãos a todos.